Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão filosófica sobre um tema que me incomoda um pouco, que é as pessoas que estão interessadas em aprender filosofia, mas elas estão pulando etapa. O que seria pular etapas? Bom, eu vejo isso muito no Facebook, né? As pessoas, eu queria ler Nietzsche, eu queria ler Kant, que filósofo, que livro que eu leio. E daí você vai ver, bom, mas você já leu algum livro de introdução à filosofia? Qual que é o teu objetivo com a filosofia? Por que você quer estudar? Você quer fazer a filosofia uma profissão? Você quer ter um conhecimento mais amplo? Você tem algum objetivo específico? Gostaria de entender mais de política, ou de lógica, ou de metafísica, porque esses temas me interessam. Bom, primeira coisa, existem algumas etapas para você chegar aonde você quer chegar, qualquer que seja o seu objetivo, e eu não sei qual que é o seu objetivo, né? Mas, bom, o que seria a primeira etapa, então? Um bom livro de introdução à filosofia. Eu já fiz uma série de review de livros de introdução à filosofia, existem vários livros interessantes, mas esse bom livro de introdução à filosofia, ele vai contextualizar uma série de coisas, porque a filosofia ela tem uma história. Ela tem 2.600 anos aproximadamente e através dessa história uma série de temas vão surgir, alguns vão ficar anacrônicos, outros continuam completamente atuais, e cada tema também vai ter por sua vez uma história. Então é bom um pouco de calma, porque senão você corre sérios riscos de pegar o livro, não entender nada e ficar desmotivado. Achar que, eu sou burro, nossa, será que eu fui alfabetizado corretamente? Calma, é muito comum, a quantidade de livros que eu já li sem entender absolutamente nada é absurda. Então, primeira coisa, pega um bom livro de filosofia, leia com calma, sem pressa. Coloca ali na cabeceira da cama. Vamos supor que você é um leitor que tem aí um interesse em filosofia, mas não vai dedicar a sua vida, né? Você vai dedicar a sua vida, entra numa faculdade de filosofia, mas eu gosto muito de enfatizar que a filosofia ela é muito importante, não só para quem está fazendo faculdade de filosofia. Eu acho que deveria ter em todos os cursos, eu acho que todo mundo deveria estar estudando um pouco de filosofia, eu acho que todo mundo deveria ter sempre um livro de cabeceira, de vários livros de literatura. Eu amo literatura, mas de vez em quando de filosofia, ou até literatura filosófica, é sempre bem-vindo. Então pega um livro de introdução à filosofia. Esse próprio livro já vai despertar algum interesse em alguns pensamentos, em alguns pensadores. E daí, depois de ler um, talvez até dois, se você for uma pessoa mais dedicada, acompanhar um pouco de filosofia no YouTube, tem canal por aí, inclusive o próprio ato de pensar, certo? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre uma coisa que me incomoda muito, que é a ideia de eu vou ler vários livros, então eu vou ficar muito sábio, e vira quase um consumismo literário ou filosófico, sem que as pessoas entendam que um livro tem que ser digerido, ideias têm que ser digeridas. Outra coisa, tá lendo o livro, faz um esquema, faz um rascunho, faz um fichamento, sublinha. Eu risco meus livros, vou ser sincero. Agora, se não gosta, põe um post-it, umas frases, numas páginas centrais que tem algo importante, ou então vai no computador e copia algumas passagens centrais que te marcaram muito, releia, pense sobre. Às vezes, se você achar necessário, depois de ler um parágrafo, parar e ficar 15 minutos pensando sobre esse parágrafo, isso é normal, isso é desejável. Eu faço isso o tempo todo. Parar, ficar 15 minutos, meia hora pensando sobre o parágrafo. Isso é muito importante, porque filosofia não é só sobre ler. Filosofia é sobre pensar, filosofia não é só uma tradição, é também, e muito importante, uma tradição, mas também uma atividade e uma atitude. Tá? Então não pule etapas, começa com um livro de introdução, se interesse por algum pensador, leia alguma obra desse pensador. Não só existem livros de introdução à filosofia, mas existem livros de introdução a vários temas e existem livros de introdução aos pensadores. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você se interessou por lógica. Bom,
Introdução à Lógica, Irving Kopp. É um livro filosófico centrado em lógica. Agora, vamos supor que você se interessou pelo utilitarismo. Você leu o livro do Sandel, que eu fiz review semana passada, e você se interessou por utilitarismo. Bom, tem aqui o Tim Mulgan, um livro só sobre utilitarismo. Mas mas o que eu me interessei mesmo foi Ética da Virtude. Ok, livro só sobre Ética da Virtude. Agora vamos supor que você se interessou por Michel Foucault e você quer ainda o pensamento político de Michel Foucault. Olha que legal, o pensamento político de Michel Foucault. Então, a gente felizmente vive num mundo que está tão globalizado, que está tão cheio de gente interessada por tão diversos temas, que você acha tudo. Então, você gostou de filosofia, você lê um livro de introdução, você vai ler então um livro de filosofia política, se é o que te interessa, de introdução à lógica, de estética, de filosofia do direito. Lá vai ter vários pensadores importantes. Você pode ler livros de introdução a esses pensadores e eventualmente ir para a própria obra original. É um trabalho infinito, tá, gente? Também não, você não vai dedicar a sua vida. Até quem dedica a sua vida eu tô sempre pensando, nossa, eu preciso ler aquilo, eu preciso ler isso. Vou dar um exemplo. Eu fiz meu mestrado e doutorado em Michel Foucault. Claro, eu estava interessado em filosofia política, então não é só Michel Foucault. Eu queria pensar a política através de Michel Foucault, através das ferramentas que Michel Foucault traz pra gente, certo? Em algum momento eu entendi que Foucault é um Nietzscheano, então eu precisava ler Nietzsche. Então eu fui lá, li praticamente todas as obras de Nietzsche, leio comentadores sobre Nietzsche. Mas Nietzsche não é o suficiente, porque Nietzsche é extremamente influenciado por Schopenhauer, então precisa entender pelo menos o básico de Schopenhauer. Ele é influenciado por Schopenhauer, mas ele é um grande crítico de Platão. Então você vai precisar entender alguma coisa de Platão. Por que ele é um grande crítico? Ele também é influenciado pelos pré-socráticos, então você precisa entender alguma coisa sobre os pré-socráticos. E Schopenhauer, tanto Schopenhauer quanto Nietzsche, eles estão em diálogo, por exemplo, com Kant. Então um pouco de Kant. O Schopenhauer mesmo tece várias críticas a Hegel. Então entender esse contexto de críticas a Hegel. O próprio Kant diz que faz filosofia. E o momento central da vida dele foi quando David Hume despertou ele do sono dogmático. Então você precisa saber o que é esse sono dogmático. Então você tem que ir com calma. Essa linha, essa cadência, essas ligações não acabam nunca. Então, em algum momento você também tem que bater. Ok, não preciso chegar até David Hume para ler Foucault. Talvez só pegar o que é ressaltado nos livros de introdução à filosofia de David Hume, né? Você não precisa ler todas as obras de David Hume para estudar Foucault. Se bem que também mal não vai fazer, tá? Mas enfim. Então, entender que existem vários caminhos a serem traçados. Você precisa ir buscar esse caminho, mas o que você não pode fazer é... Nossa, vou ler Kant. Vou pegar agora, né? Nunca tive conhecimento de filosofia, mas eu sou alguém bastante inteligente. Então, por que não pegar a Fenomenologia do Espírito de Hegel ou a Crítica da Razão Pura de Kant e ler direto? O que pode dar errado? Tudo. Pode dar tudo errado. Você pode se traumatizar, você pode achar que eles são um bando de charlatão, que só escreveu um monte de besteira porque você não entendeu nada. Você pode se sentir burro, você pode se sentir que tem algo errado comigo? Não, não tem. A única coisa errada é que você pulou etapas. Então ninguém precisa virar um grande, profundo conhecedor de qualquer coisa que seja, mas a filosofia ela é sempre muito interessante. A filosofia ela sempre traz algo bom para você. Então vamos com calma. Pega um livro, deixa esse mesmo livro te levar a outro livro. Já parou para pensar nisso? Né? Você não precisa decidir agora quais são os próximos 10 livros que você vai ler. Decide o próximo. Pega um livro de introdução à filosofia, pega um livro de filosofia política, pega um livro sobre utilitarismo, pega um livro sobre metafísica, pega um livro sobre qualquer coisa que te interessa. E entra nessa jornada com calma, fazendo anotação, porque às vezes a gente lê o livro e não lembra absolutamente de nada depois.
Ah, mas ele tem anotação. Ó, eu coloquei essa questão aqui, eu escrevi uma questão que me incomodou. Eu escrevi algo que eu não entendi. Vou procurar algum outro lugar que vai explicar melhor o que eu não entendi por esse livro. Às vezes o autor ele tem um livro bom que em alguns momentos não está bem explicado alguma coisa. Ou está falando sobre algo, mas deixa várias outras coisas de lado. Então, eu gostaria de convidar vocês a pensar a filosofia dessa maneira. Ninguém vai chegar na academia e colocar 300 quilos no supino. A filosofia também funciona dessa maneira. Só que o músculo que você está fortalecendo aqui é o cérebro. E não é nem só o cérebro, não é o cérebro matemático, não é o cérebro, sua inteligência emocional, até um pouquinho de inteligência emocional é necessária para a filosofia, mas enfim, certa habilidade filosófica, que ela tem que ser desenvolvida aos poucos, ela precisa de muita leitura. Mas não é só ler, não é vou ler 10 livros o mais rápido possível. Ela precisa de que as leituras sejam digeridas, elas precisam que você volte aos problemas, elas precisam que você pense sobre os problemas, que se você tiver alguém para discutir, que você discuta. Isso pode ser no bar com algum amigo, num café, pode ser na própria internet. Então, vamos com calma, vamos não pular etapas. E bom, se tem interesse em aprender filosofia, esse canal ainda está no começo, ainda tem pouco material. Eu estou me focando em aulas sobre Foucault agora, depois eu vou dar aula de filosofia geral, eu vou passar sobre os principais filósofos pré-socráticos, Platão, enfim, os modernos, alguns contemporâneos, na medida do possível, claro, porque eu também não tenho conhecimento de toda a história da filosofia. Alguns vão ser mais aprofundados, outros não. Então já se inscreve no canal, curte a página no Facebook, ativa o sininho no YouTube, dá um curtir, faz algum comentário, se alguma, o que você está pensando em ler, se pedir alguma dica de livro eu posso dar, certo? Sugestão de próximos vídeos. Então espero que tenham gostado e até semana que vem.